bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Antes de começarmos o nosso estudo, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por este dia, te louvamos por esta oportunidade que temos de estudar a tua santa palavra. Nos ensina, Senhor, através desse estudo. Abençoe a vida dos nossos ouvintes. Oramos por aqueles que estão afastados dos teus caminhos, que o Espírito Santo possa tocar nesses corações e que possam retornar a caminhar contigo. Oramos também por aqueles que ainda não te conhecem, que neste dia seja um dia especial em suas vidas, o dia em que reconhecerão o Senhor Jesus como seu Salvador. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Em estudos anteriores, nós estávamos observando as passagens acerca da segunda vinda nos capítulos 1 e 2 de 1 Tessalonicenses e dissemos que cada capítulo termina com uma referência a ela. No primeiro capítulo, a ênfase está na preparação do crente à luz da vinda de Cristo. Nesse capítulo, vemos que os fiéis aguardavam a vinda de Cristo. No capítulo 2, a ênfase está na recompensa do crente na vinda de Cristo. E aproveitamos o tempo no último estudo para mencionar as 5 coroas que constituem os galardões que os crentes receberão na vinda de Cristo. À luz da iminente vinda de Cristo, não há lugar para a idolatria na vida do cristão. No capítulo 1, lemos isso. No capítulo 2, não há lugar para a inatividade. Agora chegamos aos versículos em que a volta do Senhor é mencionada no capítulo 3 e encontramos uma sugestão para progredirmos em nossos relacionamentos. Paulo escreve no capítulo 3, versículo 2: E o Senhor vos aumente e faça crescer em amor uns para com os outros e para com todos, como também o fazemos para convosco. Observe que a primeira ordem é para melhorar nossos relacionamentos, e ela pode ser vista nas palavras crescer em amor. A vida deve ser desenvolvida, ela precisa ser amadurecida. Isso deve acontecer especialmente na vida cristã. Agora, sabemos que alguns crentes são mais lentos no processo de desenvolvimento do que os outros, e por causa disso temos o que a Bíblia chama de crentes carnais e crentes espirituais, em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1. Em 1 João 2,13, o apóstolo João fala de pais, jovens e crianças. Em Hebreus 5,13 fala de crianças. Todos estes termos nos dão uma ideia das diferentes fases do crescimento espiritual. Sabemos que isso é um fato, porque vemos outros crentes que estão muito mais avançados do que nós em sua fé, em seu conhecimento da palavra de Deus e em seu amor, sua alegria, sua paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé e mansidão. Ficamos até com vontade de ser como eles são. Este apelo ao progresso, que é expresso pelas palavras crescer e abundar, é apoiado por várias passagens no Novo Testamento. Por exemplo, considere o testemunho pessoal de Paulo e sua vontade expressa nesses versos. E eu estou lendo agora em Filipenses 3, começando com o versículo 12. Acompanhe. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu sugiro que, quando tiver tempo, você sente e leia lentamente esta passagem de Filipenses 3. Lá vemos o apóstolo Paulo percebendo que ainda faltava muito. Em essência, Paulo está dizendo: eu me matriculei na escola de Deus, mas eu ainda não me formei. E essa é a atitude que cada um de nós deve ter. A ideia de progresso está claramente expressa nesta declaração. Aparece novamente em Hebreus 6, versículo 1. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. Isso nos diz que há espaço para melhorias. Mas consideremos a advertência de 2 Pedro 1,5, onde lemos: E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência.
O termo acrescentai nos dá a ideia de progresso. E mais uma vez a ordem final de Pedro, no final da epístola, diz: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Todos estes versos, Filipenses 3, 12 a 14, Hebreus 6, versículo 1, 2 Pedro 3, 18, todos eles expressam a ideia de crescimento e desenvolvimento na caminhada cristã. Como eu já disse e repito, onde a vida começa deve haver amadurecimento e desenvolvimento. 1 Pedro 2, versículo 2 diz: desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Muitas vezes os crentes são vítimas de uma interrupção do crescimento, eles não amadurecem. Temos de nos concentrar no crescimento, amigos. Lembro-me de quando vivia na Filadélfia, cidade onde eu nasci e estava ajudando na igreja. O pastor da igreja, antes de subir ao púlpito, me mostrou a sala do berçário. A sala era muito limpa e bem arrumada. Aí ele me disse: olha o berço à esquerda da porta. Então eu observei o berço e ele me disse: quantos anos você acha que essa menina tem? Eu, como pai e avô, imaginei que aquela criança tinha menos de 1 ano. Então eu disse que ela não passava de 1 ano de idade. O pastor então me disse, para o meu espanto: este bebê é uma adolescente. Alguma coisa aconteceu durante a gravidez e os médicos não sabiam o que era, mas o bebê já tinha 17 anos. Já pensou nisso? Com essa idade ainda usava fraldas e comia papinhas. Não conseguia andar e tinha um tamanho de um bebê de 9 meses. Eu pensei, quando Deus olha para a sua família e vê que muitos de seus filhos nunca se desenvolveram, nunca cresceram, nunca amadureceram, o que será que passa na sua mente? Que peso no coração isso deve ser para Deus? Bem, temos aqui então a ideia de crescimento, crescer e abundar. Agora volte a 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 12 e 13, onde uma outra coisa importante é mencionada. Em face do iminente retorno de Cristo, nós, como crentes, devemos aumentar e abundar em amor uns pelos outros e por todos. Deixe-me ler esses versículos 12 e 13 de 1 Tessalonicenses, capítulo 3. E o Senhor vos aumente e faça crescer em amor uns para com os outros e para com todos, como também o fazemos para convosco, para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Aqui encontramos algo que está se tornando cada vez mais raro, quanto mais nos aproximamos dos últimos dias. E do que se trata? Se trata do amor. O amor pálido e morno entre os crentes de hoje é, ao meu ver, o que está destruindo muitas igrejas, muitas denominações, missões e sociedades pelo mundo afora. Em vez de haver progresso nesta área, o quadro é gravíssimo. Quando o amor é ausente entre os cristãos, este é o estado mais crítico e perigoso. Visto que o crescimento normal traz um aumento no amor aos outros, é evidente que não há crescimento ou que há pouco crescimento na vida de muitos crentes. À luz da nossa passagem em 1 Tessalonicenses 3, versículos 2 e 13, os crentes amargurados não estão prontos para a vinda do Senhor. Uma pessoa pode dizer que é um crente e esperar a vinda de Cristo, mas se em seu coração há amargura, não há amor para com os outros, essa pessoa não está preparada para o retorno de Cristo. No entanto, eu não vou concluir com base nesta exortação que os crentes de Tessalônica eram um grupo de pessoas sem amor. Não era assim. Mais tarde, o apóstolo Paulo diz: quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus que vos ameis uns aos outros, porque também já assim o fazes para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Exortamo-vos, porém, a que ainda nisto aumenteis cada vez mais. Capítulo 4, versículos 9 e 10. Percebeu? Eles demonstravam amor aos outros. E por isso ele os exorta, referindo-se à volta de Cristo como um incentivo para continuar a demonstrar esse amor e aumentar a demonstração desse amor. Como crentes, devemos alcançar a excelência no amor, demonstrar abundância de amor uns para com os outros. Deixe-me dar um breve resumo aqui. Primeiro,
O amor é o primeiro mandamento. Em João 13:34, Jesus disse: "O novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu amei a vós, que também vós uns aos outros os ameis." Alguém talvez pergunte, mas o que há de novo neste mandamento? Bem, se você olhar atentamente, você vai perceber um elemento novo. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. O mesmo capítulo, João diz: "Como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim." Romanos 5:8 diz: "Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores." Jesus quer dizer, isto é a parte nova, que vos ameis uns aos outros como eu os amei. O amor é o maior mandamento. Segundo, o amor é a característica mais marcante. 1 Coríntios 13:13, Paulo diz: "Agora, pois, permaneçam a fé, a esperança e o amor, estes três. Mas o maior destes é o amor." É o mandamento mais importante. É a característica mais importante de um crente. 3. Já em 2 Coríntios 5:14, vemos que o amor nos constrange. Paulo diz: "Porque o amor de Cristo nos constrange." Por último, em 1 Pedro 4:8, vemos que o amor cobre multidões de pecados. Pedro escreveu: "Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados." O verdadeiro amor é o mandamento supremo, é a característica mais marcante, é o que nos constrange e cobre o pecado. O amor só pode ser percebido por meio das coisas boas que ele produz e das coisas ruins que ele evita. Foi o amor de Deus que o fez enviar o seu Filho à cruz para impedir que fôssemos para o inferno. João 3,16 diz: "Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna." Aqui você vê o amor de Deus nos alcançando. Deus não nos amou porque havia algo digno de amar em nós. Éramos pecadores, merecedores do julgamento e do inferno. Deus nos amou quando éramos pecadores. A expressão do amor de Deus por nós é um exercício da sua vontade em uma escolha deliberada, que emana da própria natureza divina. Na primeira epístola de João, capítulo 2, está escrito: "Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados." Vamos falar sobre o amor cristão, seja o amor de Deus aos outros irmãos ou à humanidade em geral. O amor é a manifestação da nova natureza. Visto que o amor faz parte da natureza de Deus, é coerente que o crente tenha recebido a capacidade de amar como Deus ama, a partir do momento em que ele conheceu a Cristo Jesus como seu Salvador. Na primeira epístola de João, capítulo 4, versículos 16 e 18, lemos que Deus é amor. Em outras palavras, amor é a verdadeira natureza de Deus. Isto é o que Deus é. Ele é amor. E o novo nascimento concede ao crente essa natureza, a natureza divina. 2 Pedro 1, versículo 4, diz que somos participantes da natureza divina. Veja bem, no momento quando cremos em Cristo, quando nascemos de novo, o Espírito Santo vem habitar em nós permanentemente e dessa maneira nós nos tornamos participantes da natureza de Deus. Deus, na pessoa do Espírito Santo, entra no corpo do crente. Note que a Bíblia diz que todos os crentes, não de alguns, mas todos, que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos 5, versículo 5. Você percebe, meu irmão em Cristo, que temos a semente do amor divino dentro de nós? Em outras palavras, a semente foi plantada quando recebemos o Espírito Santo. Agora, deixe-me fazer uma pergunta. Depois de ver que cada pessoa salva tem o Espírito Santo habitando em si e, portanto, é participante da natureza divina e do amor de Deus, a minha pergunta é: onde está o fruto do seu amor? A semente foi plantada em nossos corações. A Bíblia diz que o amor é o primeiro dos 9 frutos do Espírito. Gálatas 5:22. 9 são mencionados e encabeçando esta lista está o amor. Mas o fruto do Espírito é amor. Muitas vezes, a nossa expressão de amor é impulsionada por nossos sentimentos ou por nossos desejos egoístas.
Com certeza podemos ser gentis com aqueles que são gentis conosco e conseguimos mostrar uma certa afeição para com aqueles a quem temos alguma afinidade, mas esse sentimento não é uma demonstração do amor de Deus, é falsa piedade. Gálatas 6:10 diz: então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Então, deixe-me perguntar novamente: onde é manifesto o fruto do amor de Deus na vida dos crentes? Às vezes, uma pessoa em comum cruza o nosso caminho, uma pessoa que tem palavras amáveis, que se alegra em ser uma bênção para os outros, em dar, que não murmura nem degrada aos outros, mas estes irmãos estão se tornando cada vez mais difíceis de se encontrar. Eles servem de grande estímulo e é um refrigério quando encontramos. Alguns anos atrás, tive o privilégio de estar em uma palestra do Dr. Ironside, por cerca de uma semana. Foi muito alentador durante a semana ver como o Dr. Ironside nunca falou uma palavra negativa contra alguém. Em outras palavras, se não tinha algo bom a falar sobre alguém, então ele ficava calado, não dizia nada. Eu nunca ouvi esse homem murmurar, e isso foi um grande testemunho para mim. Outra pessoa que me chama a atenção e realmente me impressiona é o Dr. Lee Robinson, pastor de uma igreja no Tennessee. Eu o conheço há muitos anos e nunca ouvi ele fazer fofocas ou falar mal de alguém. É uma bênção encontrar pessoas assim. Pode-se ver o amor de Cristo fluindo através de suas vidas. Esses dois homens pregam a palavra de Deus com firmeza e força, mas ainda assim se pode ver o seu amor pelas almas. Isto é o fruto do Espírito. É disso que Paulo está falando em 1 Tessalonicenses capítulo 3. E o Senhor vos aumente e faça crescer em amor uns para com os outros e para com todos, como também o fazemos para convosco, para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Bem, o apóstolo nos lembra nesta passagem de Tessalonicenses que estamos estudando de que Cristo voltará, e à luz do seu iminente aparecimento devemos crescer e aumentar em amor uns aos outros. Esta mesma combinação é encontrada uma vez mais em Filipenses 1, versículos 9 e 10, onde Paulo diz: e peço isto, que o vosso amor cresça mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até ao dia de Cristo. Você sente falta de amor em seu coração? Se a pergunta é sim, você não gostaria de ter este rico tesouro em abundância aí no seu interior? Você não gostaria de crescer em amor? Bom, amigo, isto é possível. Temos o amor de Deus em cada um de nós por meio do Espírito e podemos fazer uso dele de maneira abundante. Devemos ser canais do amor de Deus e expressar este amor para com os outros crentes e para com o próprio Deus. Se saindo dos nossos corações este amor se estende aos outros, seremos então aprovados, sinceros e irrepreensíveis para a vinda de Cristo. Agora, esse amor atinge ou abrange diversas áreas. Em primeiro lugar, o amor ao Salvador. Você se lembra de quando o Senhor disse a Pedro em João 21, versículo 15, você me ama? Você me ama mais do que estes? O Senhor Jesus não pediu a Pedro que prometesse gastar mais tempo lendo as Escrituras, ou que desse mais ofertas, ou que fosse mais à igreja, ou que começasse a entregar mais folhetos evangelísticos. Nada disso. Ele simplesmente disse: Pedro, tu me amas? Você me ama? Percebe, irmão? O nosso amor pelo Salvador vai se manifestar em nosso amor para com os outros. Como pastor, eu tenho pensado muitas vezes, se o Senhor Jesus entrasse na igreja um dia e todos o reconhecessem, inclusive eu no púlpito, desceria do púlpito para estar perto do Senhor Jesus e os que estivessem assentados se levantariam para estar com ele, nós descobriríamos algo maravilhoso. Não apenas estaríamos mais próximos de Jesus, mas estaríamos mais próximos uns dos outros. Você percebe que o seu amor pelo Salvador produz amor uns pelos outros? O amor ao Salvador. Em seguida, devemos ter amor às Escrituras. O salmista diz no Salmo 119, versículos 97, 113 e 119. Ó, como eu amo a tua lei! Você ama as Escrituras? Quanto tempo passamos lendo a Bíblia, comparado com o tempo que gastamos assistindo televisão ou na internet?
o amor ao Salvador, o amor às Escrituras e depois temos o amor aos irmãos. Em 1 Tessalonicenses lemos que abundemos mais e mais em amor. Finalmente, o amor aos pecadores. Então nós temos o amor ao Salvador, o amor às Escrituras, o amor aos irmãos e o amor aos pecadores. Jesus disse em Mateus 5,44: Amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Portanto, devemos amar até os nossos inimigos, tarefa difícil, mas mandamento de Deus e essencial para a vida do cristão. Deus estabelece uma meta para os seus filhos. Quando o Senhor Jesus Cristo vier para nos buscar, esse objetivo será cumprido e todos os redimidos serão perfeitos, sem mácula. 1 João 3,2 diz: Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Em Efésios 5, versículos 25 a 27 diz: Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Esta é a grande esperança de todos os crentes, e não há dúvida do que o Espírito Santo tem em mente quando diz em 1 Tessalonicenses 3,13: Para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Sim, amigos, a santidade demonstrará o amor. O crente não vai alcançar a perfeição e santidade nesta vida, mas devemos crescer cada dia, mais e mais, no amor, para que não fiquemos envergonhados no dia em que Cristo voltar. Quando ele voltar, toda a imperfeição será removida. Agora, antes de concluir este capítulo, eu gostaria de dar um lugar especial ao verso 13, quando ele diz: na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Quem são os santos? Quem vai estar com o Senhor Jesus quando ele vier para arrebatar a igreja? Se trata de crentes, não de anjos. Embora seja verdade que, de acordo com 1 Tessalonicenses 4,16, um anjo irá acompanhar Jesus em sua vinda pela igreja, os santos aqui no capítulo 3 são os crentes. São os redimidos que morreram e estão presentes com o Senhor. Quando o crente morre, seu espírito vai à presença de Deus. 2 Coríntios 5,8 diz: deixar este corpo para habitar com o Senhor. Filipenses 1,23 diz: tendo o desejo de partir e estar com Cristo. Quando Cristo aparecer para arrebatar a igreja, quem virá com ele? Os salvos que morreram antes. Seus corpos, mortos, serão ressuscitados e, juntamente com os santos que estiverem vivos, seremos arrebatados no ar para estar com o Senhor. Neste momento, todos os salvos, aqueles que estavam com Cristo no céu e voltaram com ele, e aqueles que estão na terra quando ele vier, serão apresentados ao Pai, santos e sem mácula. Assim, quando Jesus voltar ao Pai, com todos os seus santos irrepreensíveis, o último passo na santificação do crente se completará. Em nossos corpos resgatados, já não será possível pecar. Neste dia, todos os redimidos serão totalmente santificados. Não me refiro à santidade posicional que nós temos agora, mas à perfeição. Colossenses 3,4 diz: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Naquele dia, tanto eu quanto você teremos o mais alto grau de santidade. Mas enquanto aguardamos a aparição de Cristo, dediquemos nossas vidas à obediência à sua palavra e ao amor para com os outros, a fim de que possamos estar livres de qualquer acusação no tribunal de Cristo. Irmãos, Cristo está voltando e é por isso que não há espaço para a intolerância. Muito obrigado por ouvir o estudo de hoje. Que Deus o abençoe e até o nosso próximo programa. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.